Então, boa noite. Então, vamos iniciar com a nossa prece. Então, vamos fechar os olhos, vamos levar nossos pensamentos e escutar essa prece que eu separei, que é a prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas legiões consoladoras e teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que todos possam se sentir mais fortalecidos no amor de Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior. Muita luz a todos, que assim seja. Que assim seja. Bom, então, reiniciando, né, o nosso estudo. Então, na semana passada, a gente parou na questão 118, na parte de progressão dos espíritos. Então, vamos iniciar a 119. Então, na 119, Kardec pergunta aos espíritos, né? Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Então, eu resgatei uma imagem que já tinha colocado na outra, com a escala da progressão dos espíritos. Então, a primeira ordem é a ordem mais alta, né, dos espíritos puros, aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição. Então, o que ele pergunta ali é que se a gente precisa mesmo ter provas para a gente passar lá do início, lá que a gente nasceu, a gente foi feito, né, ignorante, né, simples ignorante, lá da 10ª classe para chegar até a primeira. Então, o que os espíritos respondem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. Então, ele já fala ali que a gente tem espíritos em todas as classes. Então, que é uma caminhada, né? É uma escada que vai subindo, porém, tem que ter espíritos em todas essas desigualdades, fazem o conjunto aprender, né? Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um desses soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, aqui ele compara, né, com a nossa sociedade. Então, se todo mundo já nascesse general, se todo mundo já ficasse e queimasse essas etapas de aprendizado, qual mérito que seria, né? Então, aí não ia chegar lá em cima, ia chegar uma pessoa que não, um espírito, né, que não teria conhecimento nenhum. Então,
Então ele fala que na comparação, né, enquanto que a vida social pode galgar, às vezes não consegue galgar na vida, ou já inicia lá em cima, ou não consegue galgar de baixo para cima, na espiritual todos vão chegar lá, em algum momento, né? Então, tudo depende do tempo e da disponibilidade, né, de aprendizado. Aí, eu trouxe aqui do Pai Nosso, o livro foi psicografado por Chico Xavier, né, de meio e meio. É que ele fala do serviço da perfeição. É uma historinha, para a gente ver mais ou menos como é que acontece. Então, um velho oleiro, muito dedicado ao trabalho, certa feita adoeceu gravemente e entrou a passar enormes dificuldades. Os parentes aos quais ele mais servira moravam em regiões distantes e pareciam haver perdido a memória. Sem ninguém que o auxiliasse, passou a viver da caridade pública, mas, quando esmolava, caiu da via pública e quebrou uma das pernas, sendo obrigado a recolher-se à cama por longo tempo. Chorando, amargurado, fez uma prece e rogou a Deus alguma consolação para seus males. Então dormiu e sonhou que um anjo lhe apareceu, trazendo a resposta pedida. O mensageiro do céu conduziu até o antigo forno em que trabalhava e, mostrando-lhe alguns formosos vasos de sua produção, perguntou: como é que você conseguiu realizar trabalhos assim tão perfeitos? O oleiro, orgulhoso de sua obra, informou: usando o fogo com muito cuidado e com muito carinho, no serviço da perfeição. Alguns vasos voltaram ao calor intenso 2 ou 3 vezes. E sem fogo, você realizaria a sua tarefa? Indagou ainda o emissário. Nunca, respondeu o velho, certo de que afirmava. Assim também, esclareceu o anjo bondoso. O sofrimento e a luta são as chamas invisíveis que nosso Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos para o serviço do céu. Nesse instante, o doente acordou, compreendeu a vontade divina e rendeu graças a Deus. Então, é uma história simples, né? Mas é que ela mostra ali, ela ilustra isso que a gente está falando, né? Que nas, nas muitas... Na, nas provações que a gente passa na vida, né? Isso aí tudo é para fazer com que a gente moldar, né? Para nos transformar, para que a gente chegue um pouco mais próximo da perfeição, né? Então, a gente está no caminho longo ainda, né? Aos pouquinhos a gente vai voltando para aquele fogo aí várias vezes, né? A gente vai sendo moldado e para que um dia a gente chegue lá naquela primeira etapa lá, né? Que é na progressão, que é a primeira classe. Então, se não tiver esse fogo, se não tiver essas provações, a gente não tem como chegar lá. E passando, então, para a pergunta 120, né, que foi a última que eu preparei. Uma pergunta até parece simples, mas elas, como todas as perguntas do Livro dos Espíritos, elas trazem bastante ensinamento, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, quer dizer o quê? Essa escala aqui não quer dizer que o espírito que esteja lá na 10ª classe, que é o espírito impuro, que seja um espírito mau. Ele é um espírito ignorante. E conforme ele vai subindo nessa escalada aqui, ele vai conhecendo outras coisas. Ele pode ser um espírito mau em outra classe, né? Mas não é isso aí que faz essa diferença. É mais a diferença é da ignorância. Pode falar, cara. Não, tá tranquilo, tá tudo Ah, tá, não certinho. abriu o microfone aí já. Não, não, desculpa, Vizinho. Então, eu peguei uma passagem aqui do Despertar dos Espíritos de Miramês, né, que fala sobre essa questão 120. Todos nós temos qualidades de ouro guardadas dentro do coração. Deus nos fez com perfeição em potencial, bastando somente que despertemos para o entendimento superior e vivamos no céu da felicidade. Então, isso aí já exemplifica o que foi a pergunta, né?
Não há espíritos mais favorecidos e outros menos aquinhoados nas bênçãos do Senhor. Um Pai como Deus abençoa a todos na mesma igualdade da doação. Já falamos alhures é que anteriormente, né, que os que estão menos adiantados do que outros são espíritos mais velhos na eternidade. Também os que hoje são ignorantes deverão chegar, pela força do tempo, pelas bênçãos de Deus e pelo seu esforço próprio, ao reino da luz, onde desfrutam da felicidade os seus irmãos angélicos que trilharam os mesmos caminhos. Então, todo mundo iniciou lá na décima e chegou, esses aí já chegaram na primeira, a gente está no meio do caminho lá. As almas foram feitas simples e ignorantes. Todos conhecemos esse estágio dos seres espirituais. No entanto, à medida que elas vão despertando as suas qualidades espirituais, passam a se instruir, compreendendo e respeitando as leis do Criador. A energia divina desce aos mais sólidos dos sólidos, para subir ao mais alto com a consciência refletindo a consciência soberana. Os erros que vemos e entendemos como erros são meios de educação das criaturas na grande escola universal, da qual todos passamos. A ignorância nos induz a coisas fáceis e coisas fáceis são ilusórias. Elas são necessárias para nos fortalecer no bem, nas diretrizes do amor e da caridade. Se fomos criados simples e ignorantes, foi por vontade do Criador. E a ignorância não tem outro caminho a não ser o que chamamos de erro, dando uma dimensão às faltas que, na verdade, nunca existiram. Francisco de Assis, por exemplo, não nasceu Francisco de Assis. Ele passou por todos os caminhos de ascensão, porque todos estamos passando, despertando entendimento e crescendo para a luz imortal. Usemos a inteligência que a razão nos dirá, envolvida na intuição divina, como deve ser, o que ocorre nas nossas linhas de crescimento. Acordamos devagarinho na extensão infinita da vida, e é nessa sequência de glória que todos temos que vamos reconhecendo a grandeza do grande soberano e o seu amor para conosco. Na resposta à pergunta aqui colocada, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância, o espírito suprime com sabedoria a palavra mal, por não ter ela existência nas qualidades naturais da vida. A ignorância é um estado do espírito primitivo, que desconhece as leis de Deus. Para respeitá-las é necessário esforço, trabalho e sacrifício. E o ignorante, como já dissemos, é atraído para as coisas fáceis. Eis aí o porquê da alma entrar pelos caminhos largos, porque por eles os espíritos, aparentemente, despertam seus valores com mais facilidade. O sofrimento, entretanto, o predispõe a procurar a verdadeira saúde e o verdadeiro entendimento, voltando à casa paterna, pelo esforço de uma boa procura. Não existe mal algum na nossa grande viagem de despertamento espiritual. O livre-arbítrio nos foi dado para testar no que já aprendemos na escola de Deus. E se o aprendizado não foi completo, entramos em caminhos que nos irão ensinar o que precisamos. Essa é a verdade. Então, assim, como é uma pergunta, parece simples, né? Mas ela dá bastante ensinamento. Então, achei bem interessante essa passagem. Exatamente. Resumindo tudo que ele coloca aí, o mal é uma escolha nossa, né? Ele Exatamente. não existe na criação. E buscando por nossa ignorância, por nossa falta de querermos aplicar aquilo que é bom, que é válido e que realmente vem de Deus, nós procuramos nas facilidades da vida, né? E vamos nos perdendo, e acabamos muitas vezes praticando o mal por acharmos que não é tão mal assim, né? Aí, quando a gente desencarna, a gente tem que voltar lá para o fogo, que nem o material do oleiro, né? Uhum. Olha, era mal, fizesse o mal, volta e vai sofrer um pouquinho mais, né?
Então, a gente tanto vai, tanto vem, que daqui a pouco a gente consegue entender. Numa dessas, a gente vem pianinho, né? Vem tocando harmonizadinho, sem pressa, sem grandes ambições, e vai conseguindo consertar as coisas, né? Então, é difícil, às vezes, a gente entender como assim o mal não existe. Ele existe, mas não é obra de Deus. Por isso que essa questão, como o Vilmar disse, parece tão simples, mas ela traz uma reflexão muito profunda, né? Muito profunda. E sem esse caminhar, sem passar por tudo isso, fazendo bom uso ou não do nosso livre-arbítrio, a gente não consegue entender. Não vem pronto, né? Ninguém Sim. caminha por nós. Então, a gente tem que chegar aqui e fazer a nossa parte. Não tem outra alternativa. Eu não posso me isolar, ficar em contemplação, porque o simples fato de eu não fazer o mal não significa que eu estou fazendo bem. Então, eu já estou me omitindo em fazer o bem, e isto já é um mal, né? É o mal do que é o mal do egoísmo, né? É o mal de dizer assim, não. Prefiro me isolar lá no meio do mato, ficar quieto no meu canto, não me incomodo com ninguém, lá não tem vizinho, não tem internet, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Mas, em compensação, eu também não estou usando dos instrumentos que foram colocados na minha jornada para auxiliar, para ajudar, para aprender, para doar, para receber. Ou seja, eu não estou vivendo, estou contando o tempo, né? Essa é que é a verdade. Mas muito bom. Miramês também é sempre muito, de uma forma simples, né? No seu linguajar, ele é muito claro. Não há muito que a gente comentar, porque é um texto muito claro, né? Ele acaba sendo bem profundo, né? E sem ser rebuscado. Não precisa, não é prolixo, ele consegue ser direto, ser objetivo, e, obviamente, não é porque ele é direto e assim de uma forma simples e clara que deixa de nos convidar à reflexão, né? Então, Sim. a gente olha e não, eu tenho que refletir nisso aqui, mas ele é bem direto, assim, ele toca, bota o dedo na ferida, diz, olha, é contigo mesmo, não é com mais ninguém, né? Aham. É bem, é bem assim. Então, tá, esse é que eu tinha preparado para a gente terminar a nossa aula da semana passada. Então, eu vou passar a bola pro André agora aí, para Tá dar bom. continuidade. Obrigada, Vilmar, estava excelente. Eu agradeço pela oportunidade. Abre o microfone, André. Eu tenho que compartilhar, se eu não me engano. Sim, se tu fizeste os slides, alguma coisa, tem que compartilhar. Vai lá naquele botãozinho verde que diz share screen. Isso aí mesmo. Eu tô melhorando. Bom, eu botei de novo a, a capa aí do Livro dos Espíritos, né? Porque sempre é importante a gente trazer essa questão principalmente as pessoas que vão nos assistir aí depois, né? Sobre a questão da filosofia espiritualista que o Livro dos Espíritos nos diz, né? E o que ele vem falar, né? Sobre a imortalidade da alma, natureza dos espíritos, as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com concursos de diversos méritos. Ver se eu vou conseguir passar aqui. Nós vimos aí as causas primárias na primeira parte, né? De Deus, dos elementos gerais do universo, da criação e do princípio vital. E estamos na parte segunda, do mundo espírita ou mundo dos espíritos, no primeiro capítulo
dos espíritos, né? Eu trago essa alusão que o autor Paulo Henrique Figueiredo, né, um pesquisador, numa das palestras dele sobre autonomia e a verdadeira ideia espírita, né, onde nós vemos mais uma vez Deus como esse Pai misericordioso, né? Ele nos dizendo: você é meu filho, erre o quanto errar, porque eu tenho convicção de que você foi criado por mim. Você vai agir segundo as minhas leis e você vai fazer isso por livre e espontânea vontade. Não importa o quanto tempo demore. Na realidade, é um aspecto filosófico essa citação dele, né? Mas traz a ideia que os iluministas e Kardec tinham na época, né? De que cada um de nós tivesse essa autonomia. E por que a autonomia é importante para nós, né? É o que nós vamos ver a partir dessa... aliás, nós já estamos vendo em todo esse primeiro capítulo, né? Só que a gente não falou em autonomia ainda, né? Que é um conceito de Kant, né? Que é um filósofo alemão que viveu antes de Kardec, né? Nasceu antes de Kardec, desencarnou em 1804, mas traz ele, Pestalozzi, aquelas ideias anteriormente a Cristo de Sócrates, né? Então, seguindo, a pergunta 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Os espíritos respondem: Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Ou seja, isso é a resposta, né, dessa questão 121. Tendo esse mal como sendo uma ausência do bem, né? Então, nós fomos criados simples e ignorantes. Mas alguns foram para um caminho, outros foram para o outro, né? E a partir das próximas questões a gente vai entender por que disso, né? Na 122, Kardec questiona: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, então lá na nossa origem, que nós não tínhamos a consciência de nós mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Então, como é que nós conseguimos seguir um caminho ou outro, né? Se a gente gozava dessa liberdade? Há neles algum princípio? Ele continua questionando. Qualquer tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra, ou seja, seguir para um caminho ou seguir para o outro? E aí vem a questão da autonomia. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, quanto mais consciência de nós mesmos nós tivermos, e nós tivemos ao longo da primeira encarnação nossa no estado hominal até hoje, nós estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, né? Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito, né? Então, não haveria essa liberdade, ou seja, eu escolher o que é melhor para mim no momento, que talvez não seja de acordo
com as leis morais. Ou seja, a lei que Deus nos diz, para nós seguirmos as leis dele, né? A causa não está nele, está fora dele. As influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, vem essa figura, né, sobre o tal do pecado original, né, que é muito mais, que é plenamente uma figura de linguagem e não uma existência real de um pecado original, né? Porque como teríamos cometido um pecado se a gente não tinha a consciência, né? Como lá na nossa origem nós iríamos cometer um pecado original se a gente sequer tinha a consciência, né? Então, essa 122, ela cita muito essa questão da liberdade do espírito ele escolher um caminho mais onde ele vai ter um desenvolvimento moral mais rápido e outro caminho que ele vai demorar mais a ter esse desenvolvimento moral, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, essa pergunta que você... Oi, boa noite, né? Atrasada, primeiro. Ai, amigo. Essa coisa, então, que você fala do pecado original, uma pergunta. É, então, como se fosse o pecado, aspas, né? Como tu está falando aí, o livre-arbítrio de não seguir a lei divina. Seria esse o conceito, então, de pecar, aspas? Seria isso? É que assim, ele foi inserido aí, né, nessa resposta dos espíritos, né, onde ele vai entrar em outra questão que não o espiritismo, porque o espiritismo não fala sobre pecado original, certo? Ou seja, ele fala sobre a ideia de autonomia, que eu... Sim, é uma alusão à ideia do pecado, é isso que eu estou perguntando. Então, tá. assim, se fosse... se a gente... digamos assim, se houvesse o pecado original, uns obedeceram à lei de Deus, outros não. Então, é nesse sentido. Mas é muito mais uma figura, que nem eles comentam, é uma figura emblemática. Talvez tenham colocado porque, digamos, a grande Seria uma maioria da metalinguagem, né? Uma humanidade representatividade sabe... para falar. Uhum. A grande maioria da humanidade sabe que já ouviu falar sobre tal pecado original, né? Que não tem a ver com a filosofia espírita, né? Porque, de novo, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Um questionamento dele. Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma, sendo de preferência a outra? Um questionamento de Kardec. E eles simplesmente colocam ali: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, quanto mais eu for adquirindo uma consciência de acordo com as leis morais, eu vou ter mais liberdade. Portanto, alguma coisa que eu não tinha sequer consciência lá no início, eu não posso ser condenado, que é a ideia desse pecado original. É mais ou menos isso, Carla? É assim, ó. Quando ele fala aqui, tudo bom, Rayane? Quando ele diz assim, como podem os espíritos em sua origem ainda não ter consciência de si mesmo, gozar de liberdade de escolha entre o bem e o mal. Então,
este princípio que ele fala, o que que é? Na nossa criação, parte-se do princípio que Deus nos criou simples e ignorantes, certo? Então, ali nós não temos livre-arbítrio. Ali nós temos apenas instinto, sobrevivência. Então, como eu já dei um exemplo aqui uma vez, se no andar deste período, aqueles homens descobrem outras tribos, descobrem outros seres em pé de igualdade com eles, e ambos precisam lutar pela sua sobrevivência. Tá? Então, ele mata. Um deles mata um ao outro ali, né? Pela guerra da sobrevivência, da comida, do território, enfim. Ele não é julgado pelo crime aí, porque ele não, para ele não tem como discernir, de dizer assim, não, vamos negociar isso aqui, né? Ele não tem, as leis morais ainda não estão nele, ele não tem esse conhecimento. Então, ele vai pelo instinto, porque a razão ainda não foi desenvolvida. Então, quanto mais eu vou desenvolvendo o meu intelecto, mais autonomia eu vou ganhando. E conforme eu vou ganhando autonomia, o meu livre-arbítrio vai sendo estendido. Em contrapartida, quanto mais me é dado, exatamente o que a Rayane falou ali com o microfone fechado, mais será cobrado. Então, esta ideia que ele se referia aqui, do pecado original, é o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros resistiram. Então, aquela figura, né, aquela ideia de que Jesus morreu para nos salvar a todos do pecado original, temos que ser batizados para nos livrarmos do pecado original, isso não corresponde, né? Porque uma criança, por exemplo, que nasce, não dá tempo de batizar e morre, por exemplo. O que acontece com ela? O que acontece com esse espírito? Ela vai para onde? Então, nós tínhamos aquela ideia do céu e do inferno, não é verdade? Os antigos, minha avó falava assim, vai morrer pagão. Minha avó falava muito isso. Exatamente. Então, o Você que lembrou minha avó agora. acontecia? Surgiu, então, a ideia do purgatório. A princípio, parecia, opa, temos aí um refrigério, né? Vai dar para aqueles que não têm grandes culpas, vão para lá. Mas eles só conheciam a ideia de punição pelo fogo, ele vai queimar de qualquer jeito, é uma chama mais fraquinha, mas ele vai queimar, não é a mesma chama do inferno. Mas aí o que aconteceu? Aí esta indulgência começou a se transformar em valor. Então, Lutero rompe com a igreja, sai porque ele não acreditava, ele não aceitava o purgatório. Né? Essa coisa de vender, né? Vamos barganhar aqui, porque eu não era uma grande pecadora, mas então eu fui para o purgatório. E aí a Rayane vai lá e o padre diz assim para ela, olha, não, tu tem que rezar pela tua irmã, reza para ela sair do purgatório, mas é uma prece cara, né? Então tu paga aqui, vamos negociar para garantir que ela vá sair do purgatório. Então aí vem o quê? A doutrina espírita e diz assim, opa, a coisa não é assim não. O purgatório na sua ideia original até que era bom. Estava indo certinho, estava indo muito bem, para que o Consolador prometido chegasse e pudesse explicar, olha, a cada um conforme as suas obras. Então, se eu vou para um lugar sereno, tranquilo, se eu vou para o purgatório ou se eu vou para o inferno, para sair de lá, eu tenho que me esforçar. Então, o que é o purgatório? Como não havia ali um lugar definido, como nenhum deles nunca disse, porque o céu todo mundo sabia onde era, né?
Eram aquelas nuvenzinhas com os anjos pertinho de Um Deus, com velhinho com Jesus, cajado. exatamente. O inferno também todo mundo sabia onde era. Era um lugar bem definido. Era o diabinho, era o fogo, era o mal, era isso, era aquilo. Mas e o purgatório, onde é que era? Então, são quando os espíritos estão na erraticidade e se entendeu que o purgatório são exatamente os mundos de provas e expiações. Que nós aqui vamos vencer ou não a esta tentação. Entenderam aqui a linkada que é com o pecado, com o erro? Se a gente erra, nós vamos permanecer por aqui, nós vamos desencarnar e vamos voltar aqui. Para sair daqui, não adianta ninguém pagar para que a gente saia daqui, não adianta os nossos amigos lá no mundo espiritual ter um tete-a-tete lá com Jesus, com Deus, com a espiritualidade superior. Eles olha, quem sabe, né? Vamos dar uma forcinha, não tem nada de forcinha. E eles têm que saber fazer bom uso do seu livre-arbítrio. Então, aí eu me esforcei, eu cumpri, eu estou agindo dentro das leis morais, eu estou praticando a minha caridade. Então, eu cheguei a um nível de um espírito mais evoluído, oba, estou saindo do mundo de expiações e provas, vou lá para o mundo de regeneração. Entenderam aqui por que ele fala nessa questão do livre-arbítrio, da autonomia e de ceder ou não à tentação? Por isso que ele faz, né? Ele traz essa referência aí, a figura emblemática do homem e o pecado original, porque justamente por isso, porque nós não tínhamos essa ideia, nós só tínhamos a noção de ou eu vou para o paraíso ou eu vou para o inferno. Né? E aí começaram a questionar. Então, quando a gente começa a questionar, aqueles que não centram as suas ideologias na verdade, na razão, na fé raciocinada, eles te possuem pelo medo, né? Te subjugam. Olha, se tu questionar, Deus vai te castigar, porque isso, porque aquilo outro. Então, as pessoas não perguntavam. Mas tudo tem o seu tempo. Então, nós fomos evoluindo. Tanto que quando Nicodemos questiona isso de Jesus, ele responde, tu que és um doutor da lei, estás me questionando, não consegues entender das coisas da terra, como poderás entender das coisas do céu? Então, tudo tem um tempo certinho, por isso que cada um veio na sua época, no seu período certo. Essas representações foram importantes para despertar a atenção do homem para uma divindade, né? Então, só que aí a doutrina espírita vem e nos diz que o nosso livre-arbítrio vai sendo liberado conforme nós vamos estimulando a nossa razão, o nosso senso crítico. Olha, não é por aí, eu não preciso matar ninguém para saciar minha fome. Né? Eu não preciso roubar nada de ninguém, eu não preciso fazer mal para ninguém. Então, aí eu estou começando a ganhar autonomia. Se eu já compreendo isso, se eu chegar hoje a tirar a vida de alguém por ambição, por uma ambição desmedida, não tenhamos dúvida que eu vou responder por esse ato muito mais do que aquele homem lá pré-histórico que matou por instinto de sobrevivência. Entenderam aqui a grande diferença, essa autonomia, como é que ela nos é concedida? Sim. Claro que nós jamais teremos uma liberdade absoluta, né? Jamais. Nós estaremos sempre usufruindo dessa liberdade até a nossa evolução de espíritos crísticos, angélicos, até onde nos for permitido, mas jamais ao grau divino que só a ele pertence. Tá? Ficou claro aqui? Deu para entender direitinho? Uhum. Desculpa. Tu fez o caminho inverso, né, Carla? Do que... Oi? Sim, eu peguei a questão do emblemático e voltei lá no início, onde tu colocou a origem. Mas é assim, né? A pessoa tem... O espírito tem uma livre vontade. Ele pode ceder uma influência aqui ou ali. E a cada influência que ele cede, ele vai ter mais ou menos liberdade. Vai indo até chegar... A gente pode fazer também esse movimento inverso. E vamos ter menos liberdade, né?
Exatamente. Quanto mais a gente cede a essas influências negativas, aparentemente essas portas largas, como o Vilmar citou lá na outra questão, né, elas são aparentes. São as coisas do mundo que nos seduzem, que nos influenciam, aquela espiritualidade que vibra na mesma sintonia que nós, vão nos influenciar, nós vamos ceder hoje, vamos ceder amanhã, porque a gente sempre acha que é pouco. Né? Não, não é nada demais. Tem gente que faz coisa pior, né? Porque nós costumamos sempre buscar um parâmetro de alguém que age numa situação pior do que a nossa para nos considerarmos isentos de culpa. Não é assim? Então, a gente justifica o nosso erro. Não, antes de eu pagar, tem mais gente na fila que deve muito mais do que eu. Opa, só um pouquinho. Né? Não é assim a coisa, né? Não é assim. Verdade. Cada um responde única e exclusivamente por si mesmo. Eu posso sofrer influência todos os dias e sofremos, mas a resposta final é sempre minha. A responsabilidade é sempre minha. É como aquela pessoa, por exemplo, que está tentando deixar de beber, deixar de fumar. E aí eu vou lá e digo, mas só um cigarrinho, não vai fazer mal. Toma um golinho aqui, só hoje é festa, é aniversário. Eu ceder ou não, a decisão é minha. O outro está me influenciando, ele pode ser responsabilizado por conivência. Né? Mas a decisão de aceitar cair em tentação, ela é minha. Aí a gente lembra lá de Davi, né? O rei Davi, que construiu tantas coisas lindas e cede à tentação. Né? Da mulher do seu comandante do seu exército, e aí ela engravida, ele se vê numa sinuca de bico, tenta colocar tirar ele lá da guerra, num momento difícil, para que ele fique em casa com a esposa, para parecer que o filho era dele, ele não vem, não aceita. Ele se desespera, bota ele na frente mais perigosa de batalha e ele morre, né? E aí? Então, vejam que ele cedeu a uma tentação, né? Ele precisava daquilo? Não, ele teve grandes feitos, né? Grandes construções, passou por grandes momentos, escolhido, ungido, né? Tinha não sei quantas esposas, não sei quantas concubinas, ele precisava ceder à tentação justo da esposa do seu comandante mais fiel ali do seu exército. Então, ele bota tudo a perder justamente porque não resistiu a uma tentação. É um exemplo bem claro, assim, para nós, né? De alguém que era considerado ali, né? Bem próximo de Deus. E de repente, cede a uma tentação do mundo. Nada mais mundano, né? Do que o prazer, do que a traição. Tá? Então, a gente cede porque quer ceder. Essa coisa de mas eu não sabia, não tem nada disso, a gente sempre sabe. Né? Enquanto a gente estamos bem das nossas faculdades mentais, a gente responde. Agora, claro, se alguém que tem problemas e aí é envolvido em armadilhas, em situações desonestas, aí é outra história, né? Então, nós estamos falando aqui de pessoas com condições de responder por si mesmo, tá? Essa pergunta ela é dividida em duas questões também, né? Então, Kardec questiona: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? E eles respondem: dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com fazê-lo sucumbir. Foi isso que intentou simbolizar na figura de Satanás, né? Então, aquele diabinho que fica influenciando, né? Então, na figura de Satanás. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? E eles respondem: acompanham na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo,
que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, até nós conseguirmos essa consciência de nós mesmos, nós vamos sofrer influências. Porque, como a Carla falou, né? Aquela pessoa que tem um determinado vício e um amigo ou conhecido vai chegar nele oferecendo exatamente aquele vício que ele está tentando se curar, né? E ele dizer, não, eu não quero isso, eu não preciso disso, aí ele adquiriu essa consciência de si mesmo, né? Então, é como se nós estivéssemos dirigindo numa determinada estrada. Ali tem um limite de velocidade, ali tem o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. A gente faz, mas eu vou acelerar mais um pouquinho para chegar antes. Só que, de repente, esse chegar antes pode furar um pneu, pode estourar um pneu, alguém pode sair correndo, uma criança saindo correndo atrás de uma bola no meio da estrada, né? E quanto ele pode se influenciar por causa disso, né? É a mesma coisa, não, eu não paro nas esquinas de noite para não ser assaltado, mas talvez alguém esteja na outra via indo para uma emergência num hospital. E por eu não parar naquela esquina, eu posso causar um acidente, né? Então, eu sabia que não poderia cruzar o Não sinal devia. vermelho, né? Eu cruzei porque eu quis. Mas não, mas de noite não dá para ficar parado no sinal, né? Mas tu não vai nem olhar para os dois lados para ver se vem outro carro ou não. Tu Exatamente. simplesmente, não, de noite eu não preciso parar, eu vou seguir Exatamente. quanto eu quiser. Uma coisa é eu diminuir com cuidado, observar. Então, é o que a gente diz aqui, é observar. Observar aquilo que estão me oferecendo, que estão colocando, e ponderar. Então, quando eu tomo essa consciência, como o André falou, eu estou ganhando autonomia. E aí, se eu realmente ceder aquilo que não é bom, aí a gente sabe que a consequência ainda é pior ainda, né? É verdade. E é muito tênue essa linha da gente ceder ou não, né? É muito tênue. Porque, não, eu fiz uma vez, não, bebe um pouquinho, mas eu estou dirigindo. Não, mas lembra que tinha as medidas de quantas taças de vinho, Exatamente. quanta cerveja, quanto isso eu É. poderia beber até passar pelo bafômetro, né? Exatamente. Então, não, é só uma cerveja, é só... Tá, mas é uma latinha de 350 ou 470? Mas é para uma pessoa que tem tantos quilos ou que tem tantos quilos. Então, né, É complicado. até que eles chegaram, não, qualquer coisa, bebeu alguma Tolerância coisa, zero. né? É. Porque senão ia ficar naquela, não, só um pouquinho. Como determinadas regiões, né? Não, mas eu estou numa região que todo mundo bebe. Sim, mas eu não preciso beber porque todo mundo bebe. Eu não preciso sair correndo porque todo mundo corre. Exato. Né? Eu tenho que ter essa consciência. A primeira coisa é a gente ter essa consciência. O meu pai, quando era guria, que eu queria argumentar com ele, que eu dizia, mas todo mundo vai, sabe? A gurizada sempre faz isso, né? Mas todo mundo vai. Ele dizia, quer dizer que se todo mundo se jogar do 20º andar, tu te joga também. E eu ficava parada, eu não sabia o que ia responder, né? Aí eu brigava. Mas exatamente assim, essa história de que todo mundo faz é a primeira desculpa que a gente coloca, né? Para ceder. Então, Não, mas há 5 anos atrás tu fez a mesma coisa, né?
Uma vez, logo que eu estava assistindo as palestras, né, espírita, daí tem aquela fase que a gente quer levar todo mundo para a sociedade espírita, né? Ah, aquilo é bom, vem comigo, vem comigo. E daí eu falando com uma senhora lá no quartel, ela disse, não, eu não vou lá porque o fulano está fazendo, quem dá a palestra é o fulano, e realmente era um cabo que servia no mesmo quartel que a gente servia, e ela era funcionária civil. E eu não me dou com ele é uma pessoa ruim, eu disse, não, mas ele está lá para melhorar. Tu não precisa ouvir ele, ouve o que as pessoas estão fazendo, vai lá naquele ambiente, enche o teu espírito com aquelas energias boas, né? Não teve jeito, ela não quis ir. Mas, senão, não existiria em nenhum lugar do planeta algum lugar que a gente pudesse ir. Porque todos nós não é estamos nem isso, tentando né? melhorar. Não é nem isso. Ninguém iria praticar a sua reforma íntima, partindo do princípio, bom, já que eu errei e não tenho conserto, então tá tudo certo. Né? Então, a pessoa que busca melhorar, ela está buscando vencer a si mesma. Então, isso a gente ouve muito, né, André? A gente ouve, vocês todos já escutaram isso. Ah, nem parece espírita, nem parece católico, nem parece de Deus. Né? De Deus todos nós somos, até aqueles que cometem as maiores atrocidades. Então, se nós estamos aqui tentando nos convencermos a nós mesmos disso aqui, que isso é o certo, que é o melhor caminho a seguir, ponto para nós, né? Então, é aquela coisa assim, quem te viu e quem te vê, oba, que bom que quem me viu está me vendo agora. O esforço que eu estou fazendo para não continuar sendo quem eu fui lá atrás. Então, agora, quem me critica, quem olha e diz assim, quem te viu e quem te vê, esse não está fazendo nada para se melhorar, está apenas me criticando. E, às vezes, ali, e a influência também acontece dessa forma, né? A influência também acontece dessa forma. Como eles já não conseguem mais nos influenciar, porque nós estamos buscando nos melhorarmos, estamos praticando bem, estamos fazendo isso, fazendo aquilo, ele dá meia volta e diz assim, bom, eu não chego mais na Rayane, então eu vou, como ela e a Carla não se dão bem, eu vou colocar a Carla contra ela vai começar a falar, vão começar a discutir, e uma das duas vai cair fora daquele negócio lá. Porque é como ele diz ali, ó, dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. O objetivo deles qual é? Nos fazer desistir. Sai fora daí. Né? Então, é menos um trabalhador no bem, é menos um para ser recuperado. Imaginemos nós o assédio que Chico Xavier não sofria, né? Nossa. Imagina, era dia e noite. Imagina nós, né? A gente cede no primeiro ai, né? Então, para eles é negócio ficar atazanando, como a gente diz, né, no ditado popular. Então, quando vem essas piadinhas, assim, essas indiretas, quem te viu e quem te vê, olha lá, ó, agora está lá pagando de santinho na casa espírita, pagando de bonzinho. A gente escuta isso. Qual é a nossa primeira reação, né? Que eu vou te responder à altura aí, tu pensa, opa, é exatamente isso que querem que eu faça. Então, finge que não ouve, deixa. Não, eu já ouvi, agora virou santa. Exatamente. De um parente. De uma parente. A gente ouve. Ouve. Aí eu disse para ela, não, eu, na verdade, eu sou mais suscetível à queda. Aí, por eu entender isso, é que eu estou lá dentro, para não cair mesmo. Exatamente. Porque eu entendi que eu sou a mais fraca.
Aí Ou ela se ficou me cair, cair de olhando. joelho, né? Pedindo perdão de cara. Alguém me Assim. levanta, me isso. Ela Exatamente. ficou me olhando, porque né, a ideia é isso, né? Tentar a gente Exatamente. assim embravecer, né? Exatamente, é nos tirar daquilo ali, a gente olhar e dizer assim, pô, eu acho que fulano tem razão, eu não consigo, eu revido toda hora que eu sou atacado, o que que eu estou fazendo aqui se eu não estou aprendendo nada? E aí tu começa a arrumar desculpa, hoje eu não vou por isso, amanhã eu não vou por aquilo, quando tu vê, tu não está indo mais. É bem assim, é essas influências aqui Não, que nós sofremos. e muitas vezes a pessoa fica, realmente, eu não estou melhorando nada, É, não está adiantando eu ir lá mesmo. exato, é, Muitas vezes a é. pessoa sente Se isso deixa, mesmo. fica Por nessa quê? influência. Porque assim, a influência tamanha e as coisas que nos dizem, faz tanto, as coisas erradas que nos dizem, faz tanto sentido na nossa vida, por a gente ter tantas vidas e ter feito tantas coisas, que o diferente são esses caminhos. É a gente ler um livro, é a gente ouvir uma pessoa, é a gente buscar uma palestra, é a gente buscar um local para refazer as energias, né? Esse é o diferente, né? E esse é o que não é o que é difícil a gente manter como costume, né? É a mesma, é a primeira, como se a gente começasse uma corrida. No primeiro dia, mas eu não vou correr porque está frio. Só que quando aquilo entra, né, quando fica introjectado em mim, eu consigo. Não, mas não importa se está frio, se está calor, se está isso, se está aquilo. Eu tenho que Exatamente. fazer aquilo porque eu quero fazer aquilo e eu vejo sentido em fazer aquilo. Acho Exatamente, que é mais bem ou menos. assim. Certa vez, um dos amigos do Chico Xavier, né, chegou para ele e disse assim, muito, depois de ter sido alvo de algumas críticas, ele disse, Chico, eu não vou mais, eu estou abandonando o trabalho, não posso, fulano tem razão, eu sou uma pessoa imperfeita, cheia de defeitos, como que eu vou está fazendo um trabalho desse dentro da doutrina espírita, falou, se colocou assim abaixo, né, do último grão de areia. E aí o Chico olhou para ele e disse assim, meu filho, se nós vamos esperar estarmos no nível de perfeição que nós consideramos o ideal para trabalhar, então nós nunca vamos trabalhar, porque nós, sem trabalho, não vamos atingir a perfeição. E é verdade, né? É verdade, sim. Sem o trabalho, a prática conduz à perfeição. E se a gente não praticar, a gente não vai chegar lá. É verdade. Vamos encerrar por hoje. 21h35, né? Esse slide aqui a gente já Esse aqui, sim. está completo? Tá. Tá. Então, aí fica a questão 123, Na 124. realidade, é o próximo slide. Eu fiz até eu comecei pensando que a minha começava na 122. Ah, tá. Daí, hoje, eu perguntei, Vilmar, tu é até a 122? Ele disse, não, eu sou até a 120. Daí, como já estava pronto, eu não Sim, tirei aquelas. Eu sim, acrescentei ok. as duas anteriores ali, né? Tá, Mas tranquilo. ficou... Então, tem mais... Como é que se diz? Tem mais arroz Tem no material para 2 semanas? Tem. Não tem problema, a gente vai indo até onde tu quiseres, não tem problema Tá nenhum, certo. tá? Aí a gente... Quarta que vem eu posso continuar fazendo. Sim, com certeza. Não vai se interromper, né? Continua que tá Não, bom. não. Acho que nós vamos Não deixar. convém, não convém. E o bom é assim, ó, que eu não tem nem desculpa para eu dar,
porque esse material já está com o Vilmar, né? Ah, eu não vou poder fazer. Não, tu pode fazer, tu pode ir só pelo celular aqui, que eu vou passando para ti aqui. Não, em último caso, eu tenho o texto prontinho aqui também, é só passar, não tem problema nenhum. Exatamente. Não Né? precisa nem PowerPoint. Não, nós temos um PowerPoint aqui bem preparado por ele. Ah, não, temos que valorizar o trabalho, com certeza. Então, vamos encerrando para esse momento, rogando a Deus, nosso Pai, o agradecimento por estarmos conectados, mesmo em cidades distantes, diversas, em casas diversas, por estarmos conectados a essa doutrina de luz, a esse grande grupo que se tornou cada um de nós, e agradecendo por essa energia boa e amiga, por essa companhia que nos faz conectarmos às energias dos nossos mentores espirituais e da equipe espiritual que coordena esses trabalhos. Queremos rogar e imaginar que no nosso lar, entrando pela porta costumeira, uma forte luz dissipe todos os miasmas negativos, todas as formas, pensamentos, de todas as peças, das salas, dos banheiros, dos quartos, da cozinha. E que essas formas, pensamentos sejam transformadas em pequenas flores, em pequenas pétalas, a envolver todo o nosso lar, a envolver todos os nossos amados que se encontram nos nossos lares. Rogando também aos nossos irmãos do plano espiritual que, por uma razão ou por outra, aqui se encontram e possam se encontrar nos nossos lares, que sejam encaminhados a um local de refazimento, de esclarecimento, onde possam receber a ajuda e o esclarecimento necessário. Que possamos ter durante a noite mais trabalhos durante o nosso sono, possamos ter nos próximos dias, até o nosso próximo encontro, muitas oportunidades de melhorarmos um pouquinho, de fazermos o bem, de estarmos conectados com as leis do nosso Criador. Mais uma vez, muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Obrigada por hoje, então, gente. Até a semana que vem. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Ó, menina, não tinha te dado oi. Chay, tudo bom? Tudo bem. Vamos continuar. A Rayane está enrolada ali.